primeiro lugar, o baço, quando falamos em baço, é o órgão material, mas além dele, a função energética. Totalmente, completamente diferente da função, de acordo com a medicina ocidental. Então, se você é médico, já tem prática clínica aí há anos e está aqui, eu te convido a deixar o conhecimento de lado e se abrir para uma nova forma de compreender a fisiologia e as funções desse órgão, tá bom? Então, independente da formação ocidental, vamos compreender um pouco da medicina chinesa. O baço, ele age de acordo com uma tendência interna, tá? O baço é um órgão que principalmente tem relação com o elemento terra. O que significa isso? Ele é o principal órgão para a medicina chinesa, responsável pela formação de sangue, de energia, ele que controla demais, grande responsável pela imunidade, por essa produção de energia e sangue. Ele, a partir dessa produção de sangue, nutre todos os órgãos. Ele está ligado ao elemento terra. A terra é a base da nutrição para qualquer órgão. Quando eu falo em energia, eu falo de função. E quando eu falo de função do baço, eu falo de capacidade de manter a concentração, tônus muscular, capacidade de drenar os líquidos, manter o sangue nos vasos, manter a pessoa com boa produtividade mental, acesa, coerente, lúcida, com raciocínio pleno. Isso tudo é baço. Raquel, mas como que o baço tem essa ação? Através dos canais e colaterais. Então, o baço, através da lei dos 5 elementos, que eu vou mostrar um pouquinho, vou compartilhar a tela com você e vou mostrar como os órgãos se interligam. Ele é o responsável pela circulação de sangue na cabeça, pelo tônus muscular, é o principal órgão da digestão, ele que drena os líquidos, ele produz sangue. O que significa isso, produzir sangue? Vamos lá. Para a medicina chinesa, o paciente pode ter deficiência de sangue mesmo com hemograma bom. Como é que isso acontece? Não tem anemia, não tem alteração de hemácia, todas as células sanguíneas estão ok e o paciente tem deficiência de sangue? Como? Porque o baço produz sangue e ele mantém o sangue no vaso. Ele que é o responsável quando existe sangramentos, porque ele fixa o sangue e ele distribui o sangue pelo corpo todo. Quando o baço enfraquece, esse sangue é reduzido, não só em quantidade, mas em qualidade. Como que eu observo uma nutrição baixa? 5 sintomas básicos quando o baço não produz sangue: queda de cabelo, ressecamento nos olhos, pele seca, atraso na menstruação, memória fraca. São alguns exemplos de deficiência de sangue. E isso tem a ver com o baço? Sim, mas como que o baço é afetado? A grande pergunta: se o baço produz sangue, produz energia, controla a imunidade, absorve os líquidos, responsável pelo tônus e pela concentração, todo mundo quer ter o baço forte, concorda? Raquel, por favor, como eu vou saber? A produção de sangue depende desse órgão, só que o médico pode ter estudado em Harvard, pode ser o melhor médico na faculdade top do Brasil, ele não sabe que o baço produz sangue, ele não tem culpa, ele não é pior médico por isso. Qual é o papel nosso, do profissional de medicina chinesa? Orientar, porque a gente tem um conhecimento que o médico não tem. E o paciente precisa da gente a cada dia mais. Tá bom? Aí você tá vendo, ó, como a medicina chinesa é brilhante, como você pode usar no seu consultório amanhã, se você conhecer o que eu vou falar aqui. Ah, Raquel, mas eu não trabalho com acupuntura. Não importa, você pode usar a medicina chinesa. Eu não trabalho com tuiná, eu não trabalho com ervas. Se você conhecer a lei dos 5 elementos, você pode usar orientando, mudando hábitos, prescrevendo alimentos importantes. Você pode. Qualquer profissional que utiliza a medicina chinesa faz lá
uma receita básica, orientação alimentar e passa tudo que é importante para o paciente melhorar das doenças crônicas, tá ok? Então volte lá para os 5 elementos. Você viu, ó, cada emoção lá, coração, fígado, rim, esqueça os outros órgãos. Foca agora, bota o holofote lá no baço. Superdimensione o baço. Olha o que eu vou falar, hein? O baço tem uma setinha escrita ali, pensamento. O que significa isso? Atenção agora, hein? O baço controla o pensamento. Por quê? Porque uma das principais funções dele é, através dos canais que comandam as funções internas, ele acende a circulação para a cabeça, ele joga o sangue para a cabeça para manter o raciocínio. Então, aqueles pacientes que começam a estudar, dormem, cochila, tá com sono lá 10 da manhã, baço deficiente. Acorda, faz um planejamento lá, vou estudar, vou atender 6 pacientes, vou almoçar meio-dia, vou voltar, vou meditar, fazer exercício de Qigong tal hora e não cumpre nada. Não consegue fazer nada. Deficiência do baço. Por quê? Porque ele mantém a atenção plena, a concentração, o foco, a coerência do que você pensa e faz, a coerência da intenção e da ação. Quem cuida disso é o baço. Porque ele é uma bomba de circulação para a cabeça, diária. Ele que controla. Só que ele detesta, ele é, tipo assim, o maior inimigo desse órgão é o principal, tá aqui, ó. O principal. Porque se o paciente tem a preocupação excessiva, ele consome o órgão. Ele consome essa circulação que tá aqui, ó, baço, terra, essa bolinha amarela. A força que esse órgão tem para produzir sangue diminui. Diminui muito e ele começa a enfraquecer. Tá bom? Muito importante. Por quê? A preocupação consome os canais. Pensar demais consome sangue. Olha só que informação. A ciência está aí pesquisando, está avançando, mas ela não tem o conhecimento. A cada dia ela luta, existem vários artigos científicos, só que a medicina chinesa já provou há 4.000 anos que a mente consome sangue. E se a gente não mudar o hábito do paciente a cada dia, isso agrava mais. Por quê? Porque o pensamento. Tenho que fazer. Ah, mas eu poderia ter feito. E amanhã? Se eu fizer, e ano que vem? Como é que vai ser quando eu tiver 80 anos? Minha aposentadoria, meu filho, e o plano de saúde, e Bolsonaro, e não sei o quê. Essa quantidade de preocupação que as pessoas têm com muitas coisas que não adianta nada. Os pacientes que eu atendo, a primeira coisa que eu oriento na deficiência do baço, olha, diminua a preocupação. Ah, Raquel, mas meu filho com 50 anos... Sabe, a maior parte dos problemas você pode enxugar. E quando o paciente sabe que se preocupar demais afeta um órgão que produz a imunidade, o paciente toma um susto. Poxa, Raquel, eu não sabia que se preocupar muito faz mal. Eu não sabia que a mente consumia o sangue, tá? Então, quanto mais preocupação, mais o baço enfraquece. Como que eu vou saber que ele enfraquece? Vamos lá, 10 sinais que a energia do baço está fraca. Ah, Raquel, quando a energia está fraca, o que fica fraco? Vou dar aqui alguns sinais. Ausência de sede, ausência de fome para o café da manhã, sono durante o dia, o paciente começa a se sentir pesado. Outro sinal, a mente não relaxa. O paciente está de férias e tá. A mente continua. Então, pensamento obsessivo, compulsivo, tá? O paciente começa a ter distensão abdominal. Muitas mulheres hoje fazem exercício, mas continuam com barriga. Aquela distensão, plenitude abdominal. Deficiência do baço. A mulher fica cada vez mais fraca, ela não sabe, aí para de comer, fica mais fraca, mais insegura, mais indecisa e pensa mais. Por quê? A coragem, a decisão, o poder de ação coerente com o pensamento depende do sangue. Olha que informação importante. E se o baço enfraquece, o sangue enfraquece.
Tem uma frase num pivô milagroso lá, 600 a.C., do Huan-Chi Neijing, que fala: o sangue é a cadeira que a mente senta. Se o baço é fraco, a mente não tem aonde sentar. Se o baço é fraco, o sangue é fraco. Imagina você chegar numa festa, vamos lá, e você tá lá 3 horas e não tem uma cadeira para você sentar. Você tá 5 horas em pé, trabalhou o dia inteiro. Como é que você vai ficando? Exausta, né? Daqui a pouco você vai embora. Então, o sangue é a cadeira que a mente senta. O sangue é que faz a mente relaxar. E a mente relaxar é ideias novas, criatividade, produtividade mental, resolver os problemas financeiros, organizar o consultório. O paciente começa a reagir com a pandemia e com o baço fraco. Não. Então, a primeira síndrome do baço é deficiência de energia do baço. Olha que grave. Como é que você sabe que o paciente tem energia? O paciente apático. Aquele sono, aquele cansaço, sabe, assim, 10 horas da manhã, essa pandemia, aí fica em casa, não tem atitude, não quer pegar mais sol, não quer andar, pessimista. A primeira notícia ruim, paciente desmorona, começa a mostrar que o baço está fraco. Só que eu vou definir para você a diferença de deficiência de energia, a diferença de deficiência de yang. Baço não controlando o sangue tem 10 síndromes do baço. E adivinha, com quem que o baço trabalha de mãos dadas assim, ó? Se ele enfraquece, a víscera pode enfraquecer. Cada órgão da medicina chinesa dá a mão para uma víscera. O baço trabalha com estômago. Então, se o baço for fraco, eu tenho comprometimento da digestão. Então, eu posso ter, ó, gastrite, esofagite, duodenite, regurgitação, hérnia de hiato, gastroenterite, sangramento nas fezes, porque o baço é fraco. Quem vai descobrir? Nunca um médico vai descobrir. Lógico que ele pede os exames, grande parte dos exames não tem resultado nenhum, os exames são super importantes, o gastro é super importante, todos os médicos são importantes. A questão é, ele não pode ver o que não existe. Então, deficiência de energia do baço não existe na medicina ocidental. Nós temos a obrigação de saber. Tá bom? Então, você viu aqui, o baço, ele controla o rim, ele é controlado pelo fígado, ele é influenciado pelo coração e ele tem ligação com o pulmão. Nossa, Raquel, então se o baço for fraco, eu posso ter várias outras doenças? Sim. Quer um exemplo? Asma, depressão, dor de cabeça, insônia, menstruação, ausência de menstruação, que é a amenorreia, por deficiência do baço. Ah, Raquel, isso tudo vem de onde, essas síndromes? Vem daqui. Todas as doenças que eu falei para você surgem daqui. Deficiência de energia do baço. 6 síndromes do baço. Raquel, o que é síndrome? Vamos lá, hein? Síndrome é o desequilíbrio energético funcional. Síndrome é quando esses canais que circulam no corpo inteiro estão fracos, bloqueados, acelerados. Existe uma alteração dos canais. Isso forma uma síndrome. As síndromes são as causas de qualquer doença. Tá bom? Então tá aí, ó. 6 síndromes. Todas as síndromes do baço. Deficiência de Qi é deficiência de energia do baço. Deficiência de Yang, Yang é o calor. Então é frio no baço. Frio, umidade que invade o baço, calor, umidade que invade o baço. É uma síndrome de excesso. Aí eu tenho colapso da energia do gel médio. O que é isso? Queda de períneo, queda de estômago, são as pitoses. A queda de qualquer órgão ou víscera é deficiência do baço. Então você pode ter uma incontinência urinária com uma queda de períneo por deficiência do baço. Tá bom? E depois, baço não controla o sangue. Que síndrome é essa? Sangue na urina, ó, hematúria, melena, epistaxe, hematêmese, cólon irritado aí, sangramento nas fezes, que é a melena, essa alteração do intestino irritado que é tão comum hoje. Sangue na urina, sangue no nariz, hematoma, sangue na pele.
Extravasou do vaso, fica aqui preso fora do vaso, dentro da pele são os hematomas. Tudo começa nessa primeirinha aqui, ó, na deficiência de energia do baço. 6 síndromes. O que acontece? Muito importante. O baço, ele enfraquece com a preocupação excessiva. Então, eu posso ter alterações de baço e o paciente não sabe. O paciente tem deficiência de energia do baço. Aí ele tem fezes amolecidas, ausência de sede, ausência de fome de manhã e muito sono. Com um pouquinho de dor de cabeça de manhã. Não trata, porque faz um monte de exame e não acha nada. Passa a ter deficiência de yang do baço, que é o frio. Piorou. O que ele tem agora? Olha só, hein? Olha pra mim agora. Ele come, enjoa, ele só não tem fome. Quando ele come, ele tem enjoo. Ele come, enjoa, bebe água e quase vomita. Você vê, hoje obriga um paciente a beber água. Você tem que beber 2 litros, 3 litros por dia. Isso é um absurdo. Porque se o paciente tem deficiência do baço, ele não vai absorver. Ah, Raquel, tem que beber a água? Claro, mas tem que ter sede. O que a gente faz? Tonifica o baço, por exemplo, com moxa, mudando a alimentação, acalmando a mente, e o paciente volta a ter sede. Como é que uma pessoa sem sede vai beber a água e fica enjoada? Olha só, se o paciente não tem sede, ele tem um baço fraco. Se ele tem um baço fraco, ele pode estar produzindo menos sangue. Ele está produzindo menos imunidade, menos células de defesa. Com isso, mais doenças. Então, sede é obrigatória, igual sono. É fisiológico. Tem que dormir bem, tem que ter sede, tem que ter fome, tem que ter aquela frequência urinária certa e evacuação certa, essa é a fisiologia da medicina chinesa. Deficiência de yang do baço. Ele tem agora diarreia, come, enjoa, a dor de cabeça piorou e agora ele sente frio. Vai ao médico, faz exame, não dá nada, segue a vida. Empurra o barco, continua assim. Vários pacientes assim, centenas. Tô cansada de ver paciente. Tem insônia, sonolência, não tem sede, não liga porque não tá doente, porque ela não acha que é grave. O que acontece? Mais um dominó, mais um degrau. Agora o paciente tem visão embaçada, queda de cabelo, hematoma e começa a ficar com pouco tônus muscular, uma hipotonia flácida. Agora o baço não controla o sangue. Outra síndrome aí, 6ª síndrome. E a paciente agora tem depressão e não menstrua. Menstruação atrasada. Continua sem nada no exame. Deu para entender como que o trabalho da medicina chinesa é urgente? Aí você deve estar pensando assim, Raquel, mas o que eu vou fazer? Se o paciente tem deficiência de energia, é uma orientação. Deficiência de yang é outra orientação. Baço não controla o sangue. Queda de cabelo, visão embaçada é outra orientação, porque o paciente já tem deficiência de sangue. Tudo você pode fazer. Dietética chinesa. Quantas pessoas hoje fazem jejum intermitente, comem um monte de coisa crua, não almoçam, almoçam tarde e pulam o café da manhã? Pô, tá de brincadeira, né? A pessoa tá treinando para morrer mais rápido. Aí o profissional de medicina chinesa, você põe lá sua logo, você põe lá José Eduardo dos Santos, seu nome, profissional de medicina chinesa. É obrigado, ó, eu vou escrever aqui a sua alimentação dessa semana. Você vai diminuir aqui esses filmes, a Netflix à noite, vai dormir mais cedo, vai acordar mais cedo, vai pegar sol, vai comer os alimentos para o baço. É outro tratamento. O paciente vai voltar e vai indicar outros pacientes. Vai indicar, porque em uma consulta, às vezes o paciente volta a menstruar, o cabelo para de cair, você faz lá um martelinho com gengibre. Quantas atitudes o profissional de medicina chinesa pode ter com esse nível de adoecimento acelerado? Então, assim, falar de baço me mobiliza muito. Por quê? Se o baço está fraco, pode piorar o pulmão. Asma por deficiência do baço. Se o baço está fraco, eu posso não ter sangue para ir para o fígado, nódulo. Se o baço está fraco, eu posso ter pressão alta. Se o baço está fraco, com o tempo eu posso ter pânico. Ah, Raquel, tudo que você falou aí de síndrome do baço, não é só isso, não? Não.
Se o baço está fraco, os outros órgãos começam a falhar. Poxa, Raquel, o que o baço tem a ver com o coração? O que o baço tem a ver com o rim? Interdependência. Os órgãos são interdependentes. Através dos canais, um órgão se liga ao outro. Então, o baço produz uma energia que vai para todos os órgãos. O baço odeia 7 itens. Odeia, quer matar esse órgão. É água gelada, sucos na refeição, comer muito à noite, muitos alimentos crus, derivados de leite, horas sem comer, jejum intermitente, excesso de preocupação. O baço odeia. 7 inimigos do baço. Então, se o paciente está fraco, você já escreve para ele na sua consulta. Eu vou te atender, mas você tem que fazer a sua parte. Qual a sua parte? Horário fixo para comer. O que o baço gosta? Horário fixo. 7, meio-dia, 18h30 e intervalos, eu chamo de merendas, refeições mais leves, tá bom? 3 refeições principais, o baço adora. Café da manhã de rei, almoço de príncipe e jantar de mendigo. É o máximo da medicina chinesa. Fazendo isso, no seu consultório, você vai ajudar muito ao baço. Quem faz jejum intermitente? O baço detesta. Desculpa. Eu não sei qual é a crença, qual é o fundamento, o artigo científico. Pode até ser bom, eu não posso dizer que faz mal para todo mundo, mas para quem tem deficiência do baço, não faz bem. É péssimo. Então, se seu paciente faz, proíba. Se seu paciente é vegetariano, problema triplicado, tá? E seu paciente come só cru, 10 vezes o problema você tem. Agora, como é que seu paciente vai confiar em você? Você tem que botar em prática para aumentar a sua confiança. O que eu tô falando aqui não tem nada meu, da Raquel. Isso tá no Suen, Pivô Milagroso, Huan Chinei Jing, é tudo livro, texto básico da medicina chinesa. Nunca eu criaria esses conceitos porque tá gravado e daqui a 10 anos eu quero continuar dormindo em paz mesmo com esse vídeo. Então isso é conhecimento da medicina chinesa, tá bom? Eu tô aqui representando a medicina chinesa, milhares de vezes maior do que a Raquel. É a experiência clínica dessa medicina de 4.000 anos, tá bom? Espero de coração que você utilize na sua prática clínica. Beijo bem grande.